E aí, meu povo, gente, tô passando aqui pra iniciar o que provavelmente vai se tornar uma série. E esse vai ser o primeiro vídeo dessa série. Ainda não sei bem como eles vão acontecer, mas eu desejo falar mais aprofundadamente sobre isso. Deus tem trabalhado muito na minha vida, no meu coração sobre isso. Tudo que eu trago aqui, gente, passou por mim e passa por mim. Eu acho que é super valioso, sim, a gente falar sobre diversas coisas, só que aquelas coisas que o Senhor, Ele trabalhou, está trabalhando, coisas que o Espírito Santo de Deus vai me direcionando ali ao longo da semana, ou numa situação ali, né, a princípio aleatória, eu creio que são coisas importantes para serem trazidas para cá. E que é fundamental, é importante trazer, né? O Senhor falou comigo enquanto eu arrumava a minha cozinha, e eu estava ajeitando ela, né, preparando ela literalmente, porque viriam instalar os armários. Então eu estava retirando algumas coisas que não ficariam no lugar, abrindo espaço, limpando essas coisas. E aí o Senhor tocou no meu coração sobre isso. A gente sabe pedir coisas que queremos, né? Nós sabemos pedir muito bem aquilo que a gente quer. A gente sabe chegar para o Senhor, a gente consegue, né, vislumbrar um ambiente e uma situação completamente novos, e a gente deseja isso e clama isso para o Senhor. E tudo bem quanto a isso. Mas a gente acaba que a gente tira um pouco da nossa responsabilidade, joga para Deus, no sentido de, olha aqui, Deus, eu quero isso, a minha vida é essa, eu quero que o Senhor faça isso aqui, né? O Senhor vai me dar isso, vai me dar isso, vai me dar isso, e eu tô pronta aqui para receber, né? Eu tô pronta. Fala, Senhor, se for da tua vontade, estou pronta. Só que a gente às vezes pode não receber resposta sobre isso. Eu por muito tempo orei sobre isso em relação a algumas questões, principalmente a uma das questões da minha vida, e eu não tive uma resposta do Senhor. E eu só pensei, Deus, ele não quer isso pra minha vida, ele não quer que isso aconteça. E as coisas iam passando, passando, e eu acabava às vezes não pensando naquilo, não voltando a pensar naquilo, né? E aquilo continuava ali tomando um lugar no meu coração. Quando eu vi, eu tava pedindo novamente, e eu achava que na verdade era que eu não tava pedindo, por isso não acontecia, ou enfim, que eu não merecia. Gente, tantos motivos. Mas engraçado, eu não perguntava pra Deus, né? Por isso, Deus, o Senhor não me responde, assim, tem alguma coisa aí que o Senhor quer que eu faça, alguma coisinha aí que o Senhor quer, né? Que eu ainda não tô entendendo, que o Senhor quer me deixar mais claro aí pra, né, poder agilizar essa questão. Não, assim, só se o Senhor quiser, né, e tal. Como quem não quer nada, mas quem queria tudo. E o Senhor começou a falar, realmente, mas é o meu coração, sobre o espaço que estava sendo usado pra receber aquele novo. Tá, mas esse espaço aí, ele tá vazio, esse espaço que você quer receber o novo? Porque você quer essa bênção, mas assim, como é que tá o espaço agora? Você usa esse espaço pra alguma coisa? Você ainda guarda o que aí, sabe? Quais são as caixas de memórias, de pensamentos e sentimentos que você guarda nesse momento? Quais os pecados que você esconde entre eles? Quais são as cobranças e as coisas que você não quer ouvir porque você não quer obedecer, que você tá escondendo por aí? E eu, né, nossa Deus, que isso? Eu? Tô aqui, Senhor Deus, uma serva, totalmente aqui rendida, com o meu coração aberto para ti, e não, na verdade, não era bem assim. Então Deus começou a me mostrar, e eu comecei a ir vendo as coisas que eu precisava realmente me livrar. Então, para que a gente possa receber o novo do Senhor, coisas antigas, coisas que não são mais. Como que é a palavra? Coisas antigas, coisas que não prestam mais, não funcionam mais para a nossa vida, precisam desaparecer. Às vezes, por algum momento da nossa vida, a gente precisou de alguma coisa, de uma situação específica, ou nós precisamos aprender de tal forma. Mas aquilo ali não é algo que você necessita mais. Talvez você está no meio de um grupo de pessoas, seja um grupo amigos, igreja, amigos fora da igreja, familiares, ou algumas amizades, que elas não te cabem mais para a sua vida. Elas não estão te levando mais para perto de Cristo, estão te levando a maus costumes, a maus comportamentos, e isso não tá te ajudando, né? Ou de repente dentro da sua casa você tá totalmente, sabe, desonrando seu marido, desrespeitando a sua esposa, destratando as pessoas que estão vivendo ali contigo todos os dias, ou então você tá gastando muito do seu tempo usando a língua para poder julgar uma série de coisas que acontecem dentro da igreja ou fora da igreja, ou enfim, seja onde for. E eu não tô falando sobre aquela justiça, o julgamento de acordo com a reta justiça que a palavra diz, que ela nos diz que a gente precisa orientar conforme a reta justiça, a gente precisa sim julgar de acordo com a reta justiça, mas isso é completamente diferente de um julgamento, de eu não ter nada a ver com a vida da pessoa de repente, ou até ter, mas eu fazer um comentário de mau gosto, ou então eu espalhar uma coisa que não é verdade, ou então eu dar a impressão de uma coisa, enfim, eu destratar outras pessoas, ou então eu agir em desobediência com as pessoas que o Senhor colocou
na minha vida, né? Sejam eles meus pais, sejam eles meus líderes, pastores, enfim. Eu agi em desobediência ao que Deus quer pra mim, né? Ou então eu tô pedindo uma coisa, mas Deus ele já me mandou ir numa outra direção e eu não tô indo nessa direção porque simplesmente eu não quero. E aí não tá sendo do jeito que eu queria, eu decidi que eu não vou fazer, então eu fico aí pedindo orações e orações pra depois ainda querer espalhar e comentar por aí que Deus não atende orações e que Deus ele não tá me atendendo e que Deus ele não tá resolvendo o meu problema, como se você fosse o centro do universo, o alecrim que precisa da atenção de Deus o tempo inteiro e que ele só tem que atender a você e as suas orações e viver pra você, né? No seu dia, não é mais você que vive pra Deus, ele que vive pra você, ele é um gênio pra você que tem que cumprir o que você faz, senão você chora, senão você se fica armando birra igual uma criança, senão você reclama de tudo, senão você fica olhando para o que as outras pessoas fazem e você esquece de olhar para as coisas que você está deixando de fazer, para o cristão que você não é, para o servo que você não é, para o bom trabalhador de Cristo que você não é. E tudo isso fica ali, sabe, solto. Afinal de contas, eu vou pra igreja no domingo, eu participo disso ou daquilo, eu já tô fazendo demais. E é que aí que a gente se engana. Quando a gente se conforma com. Se a gente se conforma com aquele cristianismo ali básico, sabe? Que nem dá pra se chamar de cristianismo, mas ali aquela evangélico, sabe? Eu sou um evangélico, um cristão em Cristo, sou evangélico, sou cristão, pô, vou pra igreja, eu faço isso, eu sigo os dogmas, eu faço, né, sigo a tradição. Mas na verdade você tá longe, você não é um filho dele, né? Porque filhos de Deus não somos todos nós somos, no momento em que nascemos, somos criaturas de Deus. Mas no momento em que entregamos a nossa vida ao Senhor, nós nos tornamos, pela graça, filhos de Deus. Terá o poder de serem chamados filhos de Deus. A partir desse momento você é um filho de Deus. A partir do momento em que você é aquele que ouve a sua voz e segue o que ele manda, a partir do momento em que você crê verdadeiramente e o obedece, aí você é um filho de Deus. E não como uma criatura que segue padrões, doutrinas, enfim, tradições, achando que a partir disso merece receber alguma bênção. Para início de conversa, a gente tem que pensar. Para início de conversa, a gente tem que pensar o seguinte: primeiro, eu não mereço nada. Você não merece nada. Ah, mas nossa, Deus me deu aquilo ali, foi tão bom. Sim, por graça, não porque você mereceu. Nós nunca, nunca estaremos num patamar onde merecemos, onde vamos merecer um ato, algo que Deus está nos dando. Nunca, não vamos. E não espere que o outro mereça, porque é olhando o quanto o outro é merecedor que você se torna ainda mais merecedor. Porque você está se julgando merecedor demais, bom demais, o filho mais especial, o mais amado, né? O mais amado. Mas a verdade não é essa. A verdade não é bem assim. Então, que você possa olhar verdadeiramente para o que você tem guardado, para o que você tem feito que ainda está retendo essa bênção, que ainda está retendo isso. Deus ele quer que você alce voos maiores, mas você ainda não está pronto, ainda não está preparado. E ele não quer conceder algo ao seu filho que vai tirar a vida dele, que vai fazê-lo perder. Ele quer algo para que no momento certo você possa receber aquilo em suas mãos, com um lugar preparado, com um lugar limpo, com um lugar arrumado, você possa receber e aí realmente ver se cumprir coisas de Deus na sua vida. Mas nesse processo você vai aprender que essas coisas elas não são o objetivo delas, e sim a presença do Senhor, e sim a presença dele. Eu cuido da minha casa, eu cuido do meu lar, eu cuido do meu eu, para que mais de Cristo possa habitar. Não por causa da limpeza, não para poder tirar isso ou aquilo, mas por causa de quem quer habitar, mas por causa de quem deseja me dar outras coisas, para que eu possa estar capacitado para receber. Então medita. Nesse primeiro vídeo você pode até não ter concordado, ou você ter pensado, é verdade, isso acontece na vida dos outros, mas na minha não acontece. E você não tenha, de repente, trazido isso para sua mente, né, assim, para sua vida, não tenha se lembrado de nada. Mas deixe que o Senhor, ele trabalhe no seu coração, que ele fale com você, que o Espírito de Deus revele a você aquilo que é necessário, porque não vou ser eu quem vou dizer isso, nem outra pessoa, mas o Espírito Santo de Deus, ele mesmo, trata de revelar e de falar aos nossos corações, e de nos orientar nesse caminho, de nos livrar de tudo aquilo que está nos afastando dele, de tudo aquilo que precisa ir embora, para que o novo possa chegar.